Motivação e missão. Temos de pôr-nos em contato com Deus. Então seremos possuídos de seu Espírito Santo, que nos habilita a pôr-nos em contato com nossos semelhantes. No fazer bem aos outros, experimentarão uma doce satisfação, uma paz interior que lhes será suficiente recompensa. O chamado de Deus, a comunhão e a missão. Pastor Bulhão, eu gostaria de perguntar por que tantas pessoas sentem dificuldade de se envolver com a missão da igreja. E para que existe a igreja? Por que tenho que me envolver com a missão da igreja, com as tarefas da igreja, em pregar o evangelho, se existem tantos obreiros, tantos pastores e tantos evangelistas experientes? Olá, querido. Para entender por que você precisa se envolver com a missão da igreja, você precisa entender primeiro que você é a coisa mais preciosa que Deus tem nesta vida. Todo o programa de salvação foi montado em cima de você, para alcançar você. Estava destruído, acabado pelo pecado, e o Senhor Jesus te estendeu a mão. Salvar-se é a coisa mais simples. O melhor exemplo disso é o ladrão na cruz. A vida toda tinha vivido uma vida desregrada, longe de Deus, não queria saber nada de Jesus, mas na hora da morte lembrou-se de Jesus, clamou e a oração não saiu da boca e a resposta de Jesus já veio. O ladrão morreu salvo. Por isso digo, salvar-se é a coisa mais simples, basta crer. O difícil é conservar na experiência da salvação, manter essa experiência da salvação. Agora, veja o que Paulo diz, no capítulo 6 da Epístola aos Efésios, a partir do versículo 13, diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E depois, Paulo apresenta 7 ferramentas, 7 instrumentos para conservar a experiência da salvação. Eu vou mencionar nesta ocasião 3 desses instrumentos, que estão nos versos a seguir, aí no capítulo 6. A oração diária, o estudo diário da palavra de Deus e a experiência da testificação, ou seja, trazer uma pessoa para Cristo. Paulo diz que quando você faz essas 3 coisas, estuda a Bíblia todos os dias, ora todos os dias e traz uma pessoa para Cristo, então você está crescendo na experiência da salvação. E quando Cristo voltar a esta terra, então você vai ser inabalável, vai estar firme na experiência da salvação. A estas alturas, quero que você compreenda uma coisa. Deus não te deixou a missão porque Ele não pudesse pregar o Evangelho. Oh, querido, Deus é Deus. Muita gente me pergunta a mim, como é que o Evangelho será pregado a todo mundo? Especialmente pensando na janela 1040, toda aquela região do Oriente, onde os muçulmanos, os budistas, os confucionistas formam milhões e milhões e milhões de seres humanos. Como é que o Evangelho vai penetrar lá? Não depende da gente. É um milagre que Deus vai fazer. Deus é Deus. Deus poderia pregar o Evangelho de qualquer maneira. Lembra que um dia Deus tinha uma mensagem para Balaão. Não havia pastor, não havia evangelista, não havia instrutor bíblico, não havia ninguém. Havia uma mula. Deus deu o esboço para a mula pregou o Evangelho. E Jesus, quando esteve nesta terra, ele disse: e se estes calarem, as pedras falarão. E o Espírito de Profecia diz que os anjos lá nos céus, eles estão desejosos de vir à terra e pregar o Evangelho. Ou seja, Deus pode pregar o Evangelho sozinho, Ele é poderoso. Deus pode pregar o Evangelho através dos anjos. Deus pode pregar o Evangelho através dos animais. Deus pode pregar o Evangelho ainda através das pedras. Então, para que o ser humano? É isso que você precisa entender.
Deus não nos deixou a missão porque Ele não pode pregar o Evangelho. Ele deixou a missão para você porque você precisa pregar o Evangelho. É a única maneira de você crescer na sua experiência espiritual. Veja, se você limitar sua experiência, sua vida espiritual a orar e estudar a Bíblia e mais nada, em pouco tempo você vai perder vontade de ler a Bíblia, de orar. E pior, vai cair no terreno do fanatismo, que é um cristianismo desequilibrado. Agora, o que lhe dá sustentação, o que lhe dá sentido à oração e ao estudo da Bíblia é a experiência de testificação, ou seja, sair, buscar um amigo, um vizinho, um conhecido, um parente e começar a falar do amor de Jesus. Tem muitas maneiras de testificar. Você não precisa necessariamente dar estudos bíblicos. Se você sabe dar estudos bíblicos, glória a Deus, continue dando mais estudos bíblicos. Se você quer aprender a dar estudos bíblicos, aprenda a dar estudos bíblicos e faça esse trabalho. Se você gosta de visitar, participe das duplas de visitação. Se você gosta de pregar, faça campanhas de evangelismo público. Enfim, participe. Mas se você não sabe nada disso, você não recebeu o dom da pregação, não recebeu o dom do ensino, todo ser humano precisa trazer uma pessoa para Cristo. Isso não depende de dom. Querido, orar não é dom. Todo mundo tem que orar, porque aquele que não ora vai morrer na experiência espiritual. Estudar a Bíblia, isso não é dom. Todo mundo precisa orar, porque aquele que não estuda a Bíblia todos os dias, em pouco tempo vai perder sua experiência espiritual. E buscar uma pessoa para trazê-la para Cristo, isso também não é dom. Todo cristiano precisa fazer isso para crescer na sua experiência espiritual. Portanto, aí está o desafio para você. Não fique de braços cruzados. Deus é um Deus que tem sonhos. No capítulo 5 de Efésios, um capítulo antes do 6, aí está escrito o sonho de Deus. E o sonho de Deus é que quando Cristo voltar a esta terra, Ele quer ver uma igreja gloriosa, pura, sem mancha, perfeita, santa, como uma noiva vestida esperando o seu noivo. Essa igreja está formada por seres humanos. Eu sou parte dessa igreja. Você é parte dessa igreja. Uma igreja que reflita o caráter de Jesus Cristo. Uma igreja gloriosa. Agora, para formar essa igreja, você precisa fazer as três coisas: orar todos os dias, estudar a Bíblia todos os dias e trazer uma pessoa para Cristo. Quando você faz essas três coisas, está permanecendo na experiência da salvação, está aprendendo a refletir o caráter de Jesus Cristo, está formando parte da igreja gloriosa, santa, sem mácula. E o resultado natural é que muitas pessoas conhecerão o Evangelho. Por quê? Porque se você estuda a Bíblia, ora e sai buscando amigos para falar do amor de Jesus Cristo, é lógico que as pessoas vão começar a conhecer a Jesus e vão começar a vir. Essas pessoas que chegam na igreja, então, elas também começam a orar, a estudar a Bíblia e a buscar outras pessoas para trazê-las a Jesus. Então vem a multiplicação geométrica. Hoje somos 1, amanhã 2, depois 4, depois 8, depois 16, depois 32. E era desta maneira que Jesus queria terminar a pregação do Evangelho em todo o mundo. O reino de Deus. É interessante entender o que é o reino de Deus. Veja, o reino de Deus está formado por seres humanos que refletem o caráter de Jesus Cristo. Seres humanos que permanecem firmes na experiência espiritual. Seres humanos que crescem cada dia naquela experiência espiritual. Agora, enquanto o reino de Deus estiver nesta terra, o reino de Deus precisa de templos, precisa de pianos, precisa de bancos, precisa de escritórios, precisa de computadores, precisa de estadísticas, precisa de números, precisa de dinheiro. Enquanto o reino de Deus estiver nesta terra, precisa de tudo isso. Mas estas coisas materiais não são o reino de Deus.
O reino de Deus está formado por seres humanos que refletem o caráter de Jesus Cristo. Quando Cristo voltar, templos, bancos, computadores, o dinheiro, tudo vai ficar nesta terra, tudo vai ser queimado. A única coisa que vai para o céu são os cristãos que permaneceram inabaláveis. São os cristãos que refletiram o caráter de Jesus Cristo. Em outras palavras, são os cristãos que testificaram. São os cristãos que oraram, estudaram a Bíblia e trouxeram outras pessoas para Jesus. É muito simples pensar, eu vou orar e estudar a Bíblia. Agora, trazer pessoas para Cristo, vou deixar esse trabalho com o pastor. Vou deixar esse trabalho com os instrutores bíblicos. Eles são profissionais, eles podem fazer isso. Mas, querido, se você fizer isso, eles vão refletir a glória de Deus. Eles vão permanecer inabaláveis quando Cristo voltar. E você? Volto a repetir, Deus não nos deixou a missão porque Ele não pudesse pregar o Evangelho. Se o problema fosse simplesmente pregar o Evangelho, pois Deus fazia ele sozinho, com os anjos, com os animais, com as pedras. Mas o plano da missão não é simplesmente pregar o Evangelho, senão fazer que você, a coisa mais preciosa que Deus tem nesta terra, cresça na sua experiência espiritual. Sabe, nas igrejas, esta estadística que vou dar é uma igreja americana. Os americanos gostam muito de estatísticas. E essas estatísticas dizem que nas igrejas evangélicas em geral, incluída a Igreja Adventista do Sétimo Dia, 80% em números redondos dos membros nascerão, crescerão e morrerão sem nunca ter trazido uma pessoa para Cristo. Agora, se não existe uma experiência saudável, espiritual, sem o elemento trazer uma pessoa para Cristo, e 80% dos membros nascerão, crescerão e morrerão sem nunca ter trazido uma pessoa para Cristo, imagina qual é a realidade da igreja. Oh, querido, você é precioso para Deus. Ele ama você. Eu sei que você deixou muita coisa para seguir Jesus, porque você tem um sonho, que quando Cristo voltar, você esteja aí, para poder abraçá-lo, para ir com Ele ao reino dos céus. Mas se você não dedicar tempo para trazer uma pessoa para Cristo, esse sonho jamais vai se realizar. Portanto, peça a Deus que lhe ajude a entender, que lhe ajude a procurar um amigo, um vizinho, um companheiro de trabalho para falar do Evangelho para eles. Que Deus te abençoe. Temos de pôr-nos em contato com Deus. Então seremos possuídos de seu Espírito Santo, que nos habilita a pôr-nos em contato com nossos semelhantes. No fazer bem aos outros, experimentarão uma doce satisfação, uma paz interior que lhes será suficiente recompensa. Próximo tema: missão, um chamado à salvação e ao serviço. Motivação e missão.
Não há pessoa verdadeiramente convertida que viva a vida inútil e ociosa. Somos devedores ao mundo pela graça que nos foi dada por Deus, pela luz que brilhou sobre nós e pela beleza e poder que descobrimos na verdade. Missão, um chamado à salvação e ao serviço. Pastor Bullion, qual a relação que existe entre a salvação e o serviço? É possível estar salvo sem se envolver com o serviço? Dizer que você está apaixonado por Cristo e ficar calado, quer dizer que você alcançou a experiência de salvação e não contar para outros o que aconteceu na sua vida, é impossível. Como você pode dizer que Jesus é o grande descobrimento da sua vida, que você está apaixonado, você está enamorado por Jesus, que agora sim tudo vai ser diferente e vai ficar calado? É impossível. Porque quando um rapaz está enamorado por uma moça, por exemplo, e chega onde a moça e diz: olha, eu te amo, você é a coisa mais linda da minha vida, mas não fala para ninguém que a gente está namorando, como você vai acreditar nas palavras desse rapaz? Outro dia apareceu uma campanha publicitária nas ruas de São Paulo, interessante, outdoors por todos os lados. E esses outdoors diziam assim: nega, te amo, e assinava embaixo, negão. Nunca ninguém soube quem era a famosa nega e quem era o famoso negão. Mas aí está, seguramente que aquele rapaz está apaixonado pela menina. E não tem como dizer, não tem como ficar calado. Ele inventa a melhor maneira de dizer ao mundo: eu amo a minha princesa. Pois com Cristo é a mesma coisa. Você não pode ficar calado se você realmente está apaixonado por Cristo. Agora, querido, eu vou te dizer, vou ler 4 textos que mostram que quando Jesus te deu a missão, só foi porque te amava. Só foi para teu bem. Eu vou ler os 4 textos dos 4 evangelhos onde Jesus entrega a missão para a sua igreja. Vou começar com o tradicional capítulo 28 de São Mateus. Mateus 28. Só que eu não vou ler somente a ordem de ir e pregar o evangelho. Eu vou ler o motivo por que Deus deu essa ordem. Está no versículo 16 e 17, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus lhes dá a missão: ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Agora, a pergunta é: por que Jesus lhes deu a missão? Porque eles estavam vivendo um problema. E qual era o problema? Duvidavam. O coração deles estava cheio de dúvida. E na opinião de Jesus, o melhor remédio para o problema da dúvida era dar-lhes a missão. Preguem o evangelho e a dúvida vai desaparecer. A mesma coisa acontece hoje com você. Me diz uma coisa: como você pode dar um estudo bíblico, ou fazer uma visita missionária para falar de Jesus, ou aproximar-se do amigo para contar o que Jesus fez na sua vida, se seu coração está cheio de dúvida? A dúvida desaparece. Por isso Jesus te deixou a missão. Agora vamos ao Evangelho de São Marcos, a outra ocasião em que Jesus deu a missão para seus discípulos. Vou ler o capítulo 16 de São Marcos. Diz assim, o versículo 14: finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual era o problema agora aqui em São Marcos? Simples. Eles, em São Marcos, tinham outro problema. Estavam com o coração cheio de medo e com incredulidade de coração. Agora, na opinião de Jesus,
Qual era o remédio para o medo desses corações? Para a incredulidade desses corações? Na opinião de Jesus, o remédio era a missão. Em lugar de dizer, coitadinhos, coitadinhos, em lugar de passar a mão por cima da cabeça deles, o que faz Jesus? Diz, filhos, trabalhem, vão por todo o mundo, preguem o Evangelho, e aí a incredulidade do coração vai desaparecer, o medo vai desaparecer. Terceiro texto. Vamos agora a São João, capítulo 20, versículo 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se em meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Qual era o problema aqui? O medo. Oh, querido, tem muita gente que vive com medo e o medo não te deixa ser feliz. Sabe que o casamento não funciona por causa do medo? Medo no coração do marido ou da mulher. Sabe que muitos pais têm problemas com os filhos porque o coração está cheio de medo. Outro dia eu falei com um pai cujo filho está nas drogas e ele disse assim, eu não tenho certeza. Eu falei, e por que não fala? Não, porque tenho medo de magoar ele. Está vendo? Medo. O medo. Então o filho continua se afundando nas drogas, ele está com medo de falar porque não tem certeza. Mas tem evidências. Dinheiro está desaparecendo, o menino está chegando tarde, o menino perdeu interesse na escola, evidências. E por que não fala? Estou com medo. O medo. Por que tem gente endividada? Medo. Por que você grita com outro? Medo. Medo. E qual é a opinião? Na opinião de Jesus, qual é o remédio para o medo? Envolva-se com a missão, pregue o Evangelho, o medo vai desaparecer. E finalmente vou a São Lucas. Em São Lucas, a partir do versículo 36, diz assim, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam que estavam vendo um espírito. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, quando ainda convosco importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. Bom, em São Lucas, por que Jesus lhes deu a missão? Porque o coração deles também estava cheio de medo. Sabe, querido, na igreja tem muita gente que tem medo de não estar salvo. Eu constantemente recebo cartas de pessoas que dizem, pastor, eu guardo o sábado, eu canto no coral, eu faço tudo, eu estudo a Bíblia, eu oro, mas eu tenho medo de estar perdido. Eu tenho medo de que meu nome não esteja escrito no livro da vida. Eu tenho medo de que o juízo investigativo termine e eu esteja perdido. Oh, querido, qual é o remédio para o medo, na opinião de Jesus? Prega o Evangelho. Busca uma pessoa, busca um vizinho, busca um amigo, busca um parente que ainda não conhece o Evangelho. Faz-te amigo dele, chega perto dele, atende suas necessidades, ora por ele. Quando você está perto do amigo, ele de repente vai abrir o coração e aí você vai poder falar da palavra de Deus, vai contar para ele o que Jesus fez na tua vida. E esse vai ser o grande remédio para o medo. Agora, te digo uma coisa, você achar que você está salvo e não pregar o Evangelho, você está completamente errado. Na Bíblia não existe o caso de uma pessoa que tenha se encontrado com Jesus e que a vida tenha ficado em silêncio. Lembra da samaritana? A primeira coisa que a samaritana fez quando Jesus chegou
na vida dela foi sair correndo para a cidade e trazer todas as pessoas dizendo: olha, Jesus me contou a vida, este é o Messias. Lembra dos endemoniados gadarenos?